Sim. Acho que tá bom, né? Vamos começar? Vamos. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Café com Bruxaria. Eu dei uma pausa no Café com Bruxaria. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz um Café com Bruxaria. Eu acho que foi com a Lei e com o Elfo. Foi mesmo, foi mesmo, gente. Mas é isso aí, estamos aqui Café com Bruxaria hoje com uma pessoa que eu amo muito, muito especial, que é a Livian. Às vezes vocês vão ouvir eu falar Livian, às vezes vocês vão ouvir eu falar Mari, tá? Ou Bari também. O Bari, que é o nome dela de trouxa, tá bom? Mas seja muito bem-vinda aqui para o nosso Café obrigada, com eu tô muito feliz, que eu gosto muito desse quadro, eu acho muito legal. É muito bom. Aproxima a gente da bruxaria mesmo, né? E ó, tem café de verdade, tá? Porque falaram já que era café cenográfico. Ah, é café de verdade, dá pra ver? Tá meio frio já, porque a gente tava meia hora aqui tentando acertar as fiaradas aqui. A gente toma mesmo assim, fazer o quê? Bom, como vocês já viram no título desse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre devoção aos deuses. Então, a gente vai partilhar alguns pensamentos sobre isso, né, Mari? Sim, sim. Primeira coisa que eu queria saber, assim, pra gente iniciar a nossa conversa. Tem algum deus ou deusa, ou teria algum deus, deusa que você... Não precisa ser o único, obviamente, eu sei que você, como diz a Rebeca, cabeça de oratório, gosta de muitos deuses. Que eu brinco que é cabeça giratória mesmo. Mas tem algum deus, deusa que você tenha uma devoção? Eu queria saber, assim, que você trouxesse, assim, algum deus ou deusa que você tem devoção e um pouquinho da história, assim, com essa divindade. Ah, legal. Tem alguns deuses que eu tenho devoção, né? E um dos deuses principais, assim, que eu tenho devoção é Dionísio, né? Que eu já comentei várias vezes com você. E Sim. Todo mundo que eu converso, um dos primeiros deuses que eu tive contato na bruxaria, né, em si. E tem também Ansan, que é uma deusa da minha devoção, que é muito grande e tal, que eu tive uma história com ela, assim. Esses dois, muito, assim, né? Mas tem outros deuses também que eu gosto muito. Shilana-Gig, por exemplo, né? Maravilhosa. Que eu gosto muito de contato com ela e tal. Então, esses deuses, assim, lógico, eu não vou lembrar todos agora, mas tem uns específicos que eu tenho certa devoção e que eu amo de paixão, assim, né? Tá. Legal, eu quis começar assim trazendo e relacionando isso com devoção pra gente partir daí, assim. Você se considera uma sacerdotisa desses deuses? E aí, nesse ponto, a gente precisaria conversar um pouquinho sobre o que é sacerdócio e o que é devoção. O que é ser um devoto de uma divindade, inclusive é um termo que a gente não usa muito na bruxaria, e depois daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas é a mesma coisa, como que é pra você? Se você considera que você é uma sacerdotisa desses deuses, o que faz ser uma sacerdotisa desses deuses? O que faz ser uma sacerdotisa e qual é a diferença de devoção, de uma devota? Tá, vamos lá. Então, eu acho que tentando diferenciar, assim, sacerdócio de devoção... como a gente estava conversando por esses dias aí também, né? O sacerdote, ele tem um trabalho com aquela divindade, seja um trabalho mágico, seja um trabalho na comunidade, né? Acho que principalmente na comunidade a que ele serve. Então, eu me considero sacerdotisa desses deuses que eu tenho devoção, porque eu tenho uma conexão forte com esses deuses e eu considero que eu faço um trabalho me baseando nos ensinamentos que eles me passam. Né? Então, nesse sentido, eu sinto que eu sou uma sacerdotisa desses deuses. Não que eu tenha me iniciado para esses deuses, mas assim... É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Você acha que para ser uma sacerdotisa de uma divindade, a gente precisa ser ordenado? Ou a gente pode exercer esse sacerdócio por, como diz no direito, por usos e costumes? Eu acho que pode ter usos e costumes, assim, porque... É uma coisa assim que vai meio se misturando no meio do caminho. Porque, por exemplo, a devoção, pra mim, tem a ver com oração, conexão, né? Oferendas, atividades artísticas com essa divindade, própria oração, como eu comentei, rituais junto dessa divindade. Então, isso tem tudo a ver com devoção. Agora, o sacerdócio, eu acho que ele vai se formando a partir do momento que a pessoa trabalha com os temas ou com os ensinamentos que essa divindade traz. Então, nesse sentido, não precisaria, né, de uma ordenação. Eu fiquei pensando, você falando assim, eu fiquei pensando assim, a devoção parece mais como uma grande amizade que a gente tem com essa divindade. E o sacerdócio, já você trampa pra ela, entendeu? Você tem uma grande amizade, mas você trabalha pra ela também, né? Sim. Então, além dessa amizade, também tem um serviço ali pra ela. Tem.
E aí eu tava até conversando outro dia com um amigo meu sobre serviço, né? Que tem aquela raiz que pode falar de ser viçoso, né? De ser bonito, de ser bacana. E nesse sentido, para mim, o sacerdócio ele vem com essa beleza também, porque é serviço, não que você tem que ser visto e visto, né? É você tentar fazer com que a outra pessoa também perceba a sua beleza, também perceba a sua divindade ali, né? A divindade que habita aquela pessoa. Então, o serviço nesse sentido tem com você fazendo o seu trabalho e a pessoa também fazendo o trabalho dela e se transformando e se trazendo, né, realmente como é a própria essência dela. Com certeza, né? Eu acho também que tem um lance que a gente até conversava, eu vou partilhar com o pessoal. Eu acho que um devoto de uma divindade, ele não necessariamente é um sacerdote daquela divindade. Uhum. Não significa que ele não vai ter o trabalho do sacerdote, trabalhos sacerdotais. E um sacerdote, ele sempre vai ser um devoto. E aí, nesse ponto, tem um lance legal também, que é a gente pensar que poucas vezes a gente fala sobre devoção, assim, né? Então, você é devota de alguém. Eu acho que tem um pouco aí de um ranço com a palavra, por conta do uso dessa palavra em alguns tipos de religiosidade que não são que não tem a ver com a gente, né? Sim, acaba tendo a ideia de que o devoto tem uma fé cega, né, não questiona. Subserviência, talvez, sim, né? Sim, uma coisa assim de tipo, faço simplesmente porque sim, né? Porque já não obedeço, né? Não tem um problema com isso, mas assim, a gente busca questionar e estudar e vivenciar as coisas, então, nesse ponto, não há problema com essa palavra, né? Não. Que até a gente debatia, né, o significado dessa palavra, né? Devoto é você colocar um voto de confiança, é você votar a sua vida àquela divindade. Inclusive, né? Eu penso muito nisso. Eu sou devota de várias pessoas, né? Sim. Porque eu devoto a minha vida a várias pessoas. Sim. Eu devoto aos meus amigos, às pessoas que eu amo. Então, eu também devoto a minha vida aos deuses que eu amo também, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu acho que as pessoas um pouco perdem isso na bruxaria e acaba tendo, pode, né, incorrer no erro de ter uma visão, uma relação utilitária com os deuses. Sim. Então, é só uma relação de... Ou aquela coisa que falam assim, né? Com qual Deus eu tenho que trabalhar para trabalhar o amor? Então, qual feitiço, que Deus pode me ajudar no feitiço de amor, né? Ridículo, porque na verdade você qualquer vai... Qualquer um, desde que seja o Deus que você tem uma devoção. Sim, exatamente. E aí que eu vejo que as coisas acabam se misturando muitas vezes, o que é legal se você souber diferenciar em certos aspectos, porque muitas vezes as pessoas, elas falam que o sacerdote é apenas o devoto, ou seja, você... Não que seja pouca coisa, né? Claro. Longe disso. Mas só aquela pessoa que manifesta as coisas e tal, e não faz o trabalho sacerdotal, né? Não faz o trabalho com aquela divindade. Ou as pessoas acham que o sacerdote é apenas essa pessoa que não faz nenhum ato devocional, né? Não faz coisas artísticas, por exemplo, para a divindade. Não se inspira na divindade, né? Eu acho que tem, exatamente, eu acho que tem algumas pessoas que também têm uma relação diferente com as divindades dentro do... O caminho pagão, ele é bastante diverso. Então tem pessoas que têm muito mais uma relação de aliança, no sentido de aliados, tem até esse termo, né? Aliados mágicos, de fazer alguns tipos de contratos com certas divindades, e não necessariamente uma relação devocional. Sim. Mas eu vejo, mesmo, eu não acho que é errado, não é assim que eu trabalho, mas eu não acho errado, assim. Não, cada um com a sua prática, né? Tem a sua prática. Mas mesmo essas pessoas que fazem essas alianças, que trabalham com aliados mágicos na questão não só de divindades, mas aqui a gente está falando de divindades, né? Mesmo essas, têm deuses do seu coração, tem deuses para os quais devota a vida e para os quais se coloca como sacerdotisa ou como sacerdote, né? Sim, tem. Isso é muito bonito de ver, né? A variedade nessa prática é muito interessante. Eu acho muito legal. Outra coisa que eu queria também trazer aqui, aproveitando o gancho, eu penso também que existe uma diferença entre você ser um iniciado e você ser um sacerdote. Para mim tem diferença também. Eu acredito muito que nem todo iniciado é um sacerdote. O nosso caminho, que eu digo nosso mesmo, no semente, tem uma relação muito forte aí. Tem. Então, à medida em que a gente vai passando pelo processo iniciático, a gente também é treinado para ser um sacerdote, uma sacerdotisa. Isso é no nosso caminho. Sim. Mas eu vejo que nem todo o caminho é assim.
Sim. Porque o que é ser iniciado? Tá num estado de desperto, né, em que você, então, faz um caminho de volta a quem você é. Sim. Então, você tá intrínseco aí. Pratica o autoconhecimento. Trabalho de autoconhecimento, resgate dos mistérios da senda que você vive, tá dentro. Sim. Tá dentro da descoberta do ser, da experiência. O sacerdócio, ele não é todo mundo que vai buscar o sacerdócio, mas todo mundo passa por processos iniciáticos. Então eu vejo que existem pessoas que são iniciadas, são verdadeiros despertos, mas não necessariamente são sacerdotes. Só que assim, não tem como você ser sacerdote, ser sacerdotisa sem ser iniciado, né? Não, eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Não necessariamente todo iniciado é um sacerdote, mas todo sacerdote é um iniciado, né? Ou deveria ser. Nesse ponto, acho que também as pessoas, algumas pessoas acabam achando que a iniciação, ela é só aquela coisa formal, né? Não. Eu acho que uma das maiores iniciações, além da formal, que é muito importante, né? Você estudar e praticar e tal, através das práticas você alcança a substancial. Sim. Né? Porque aí vai te conectando mais com a sua essência, com os deuses em si, e aí você vai se despertando, né? Que é esse o objetivo da gente se iniciar, é se despertar, trazer à tona certas coisas que talvez a gente não consiga ver, né, antes, trabalhar certas coisas que a gente talvez não trabalhava antes, e principalmente manifestar aquilo que a gente veio manifestar na vida, né? Porque aquilo que eu sou, só eu vou conseguir alcançar. Aquilo que você é, só você vai conseguir alcançar. Então, a iniciação, para mim, é esse trajeto, né? Que não é só o formal. Porque não adianta nada eu ler 1 milhão de livros, montar um ritual específico para iniciação e não mudou nada na minha vida, né? Ficou só na forma. Não transformou, né? Que eu acho que a iniciação está muito ligada a isso, né? A transformação da pessoa, né? Sim. Então, por isso que associa a morte e renascimento, né? Por isso que associa. E aí pensa, né? Com relação ao sacerdócio, eu penso que tá relacionado, né? Existe uma correlação de devoção, sacerdócio e iniciação. Tem uma relação. Tem. Mas cada coisinha no seu lugar, porque um devoto pode ser um iniciado, certamente é. Certamente ele é um iniciado nos mistérios daquela divindade. Porque para ele sentir essa devoção, essa entrega, né? Certamente. Ou tá trilhando aí. Sim. Mas eles não necessariamente vão ser um sacerdote. Né? Não, né? Porque a pessoa pode devotar a vida a essa divindade, fazendo suas práticas e tudo, e não necessariamente se conectar com essa coisa do serviço. De uma ajudar coisa a entre comunidade ela e a divindade, né? Sim. E não tem problema nenhum nisso. Não, imagina. De jeito nenhum. O sacerdócio tem uma relação horizontal, na minha percepção. Por isso que também eu acho que as pessoas confundem também, acham que ser sacerdote, sacerdotisa é necessariamente ser um iniciador e uma iniciadora. Não, mas não não tem, não tem necessariamente a ver. Eu posso ouvir o chamado para um sacerdócio, ou seja, por exemplo, sei lá, a Hecate é uma deusa também que eu tenho muita devoção e eu acredito que eu seja também, né, uma sacerdotisa dela. Até uma vez em uma meditação ela falou, você é minha. Eu falei, tá bom, ok. Ok. Aí ela vira pra Deus e fala assim, tudo bem, mas eu sou poliamorosa. Não é? Podemos dividir? Então tá bom. Dividir para conquistar. E aí, por exemplo, eu tenho essa devoção, né, a Hecate e tal, e aí eu vou fazer trabalhos na minha comunidade que nas minhas conexões de devoção, meditação, enfim, trabalhos com essa deusa, ela me designa fazer, né? Então, por exemplo, eu vejo que ela tá muito ligada à cura, principalmente através das ervas e tal. Sim. Então, se por um exemplo, num benzimento, eu pedir ajuda dela para trabalhar com isso, eu não vejo problema, porque aí é um tipo de sacerdócio também. Com certeza. Né? De serviço na comunidade. Exatamente. Né? Então, pode ter e pode não ter. Vai ser menos se não tiver? Não. De jeito nenhum. Né? Porque também tem um negócio que eu acho que acontece, que uma vez que você se inicie e fique desperto, né, com essa divindade, é meio que inevitável às vezes a gente fazer alguma coisinha ou outra de sacerdócio. Porque aí a gente vai conversar com a pessoa e pôr o que a gente transformou, trazer partes da nossa vida, e aí meio que acaba também, né, sendo uma ação sacerdotal, né, que seja. Mesmo que você não se denomine sacerdote ou sacerdotisa.
Sim. Né? Você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente também mencionar, né? Você colocou assim... bom, e a gente falou, né? Iniciado tem a ver com esse despertar. E aí você colocou assim, e se mantém desperto. Isso é muito importante. Fala um pouquinho mais sobre isso. Assim, Então, o se manter desperto, eu vejo que depois de um tempo, né? Não que eu seja, nossa, um dinossauro na bruxaria, mas eu pratico desde 2014. Então, assim, depois de um tempo, você pode ir ficando calejado, né? De tipo, é só problema, ou só questões para resolver. E aí, se manter desperto, para mim, é justamente você, com frequência, se questionar onde eu tô, quem sou eu, o que eu tô fazendo, né? Tá alinhado com aquilo que tem dentro de mim, né? E eu acho que o se manter desperto tem a ver com isso. E isso, tanto o iniciado, o sacerdote, quanto um apenas iniciado, né? Consegue fazer. Né? E um devoto também consegue fazer, né? Se questionar sobre, eu tô prestando atenção na minha vida, né? Essas coisas que eu tô fazendo tem a ver com o que eu vivo, com o que eu pratico, com o que faz sentido pra mim. Então acho que tem a ver com isso, se manter desperto. E o que você faz pra se manter desperto? Então, tem uns momentos que a gente fica num período de dormência, né? A gente dá uns cochilos, né? São os cochilos iniciáticos. Acontece. Que também, quando a gente desperta, muda, né? Mas aí, olha aí a responsabilidade sacerdotal. Porque, cara, você não pode cochilar muito tempo, não. Não pode. Sendo sacerdotisa. Não é aquela coisa de bela adormecida que vai dormir por 100 anos. Não pode. Então, para eu me manter desperta, eu com frequência, assim, durante os meus dias... Quando eu não estou nesse estado de dormência, né? Eu tenho despertado mais rápido ultimamente. Eu me questiono justamente, não, pera, isso aqui faz sentido? Isso aqui que eu estou fazendo? Né? Eu olho para minha vida e aí, quando eu não consigo olhar instantaneamente, meu corpo dá sinais claros, assim. Tipo? Claro. Tipo, quando, por exemplo, para mim é uma jornada de despertar isso, né? A questão da alimentação. Então, quando eu vejo que meu corpo não tá ok, eu falo, não, pera, deixa eu mudar. Uma azia, uma dor de cabeça, o joelho tá meio torto, sabe assim? Então, aí, o corpo tá dando sinais, então vamos ver esses sinais, né? Mesmo que nos trancos e barrancos, com dificuldades emocionais muitas vezes, mas vamos tentando mudar, né? Porque aí, cada vez que você vai dando esses despertares, vai sendo mais intenso e mais dentro também, né? Eu acho que tem camadas nessa parte também, né? De você se manter desperto. Porque não é um trabalho simples. Você tem que se observar e tem que olhar pra dentro e falar, puta, isso aqui tá errado, né? Vamos tentar mudar. Ou, putz, isso aqui é muito legal, tá dando muito certo, vamos continuar, né? Vamos tentar continuar fazendo. E principalmente perceber, eu acho que tem a ver com ser desperto também, de onde vieram todas essas coisas, quais pessoas que te ajudaram, que eu acho que isso tem a ver também com ser desperto. Porque a gente tá todo mundo numa rede, né? Então, estando todos juntos, é importante que a gente perceba, aquela pessoa me ajudou a despertar para aquilo, aquela outra pessoa me ajudou a despertar para aquilo. Então, é justamente tentar olhar de uma forma total mesmo, holística para as coisas, né? E se questionar, assim. Sim, e eu acho que você trouxe também essa questão do outro, né? O quanto essa rede de apoio ela é importante. E aí que eu vejo também a importância dos grupos. E novamente a gente entra naquilo. A sacerdotisa, o sacerdote, ele não necessariamente ele precisa ser o seu iniciador para te ajudar a manter você desperto, para te dar um insight, para fazer você acordar para a vida, né? Com certeza. E aí a irmandade, as relações de clã, mas não só, de comunidade, né? De clã, obviamente, tem que ser, né? Mas, sim, por favor. Né? Mas eu digo até mesmo ampliando um pouco esse leque, né? Ampliando um pouquinho esse rol aí. E assim, eu penso também que tá o seguinte, a gente aqui, esse plano que a gente vive, ele é um plano do movimento. Então, vai ter momentos que a gente vai estar um pouquinho mais sonolenta. Sim, né? sim. O que não pode é a gente parar. Sim. Porque se é o plano do movimento, a gente não pode ficar parado naquele mesmo lugar. Sim. Porque aí, senão, como que a gente percebe que a gente está parado no mesmo lugar? Sempre vão se repetindo os mesmos problemas, as mesmas coisas, é sempre a mesma coisa. Você nunca sai, nunca muda. Então, o que isso está comunicando pra gente? Está comunicando que, olha, você, aqui no plano do movimento, você parou aqui, minha filha. Sim, e talvez o método que você está fazendo seja o método errado. Não muda, tá funfando. Né? Tenta fazer de outro jeito. Tenta fazer de outro jeito. Porque se a gente tenta de várias formas e acaba no erro de novo, então
muda. E aí eu acho também assim, que às vezes a gente acha que tá fazendo de outras formas, mas não tá. Mas não tá. A gente só muda a forma, assim, a casca, por assim dizer. Porque aí, o método é o mesmo. É a mesma coisa, você só muda um pouco ali, bota uma corzinha, muda um pouquinho, mas tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Né? E aí eu acho que entra muito essa questão da gente... eu não tenho isso. E na verdade, assim, não sou assim, bambam não, mas eu nunca tive. Mas o que eu vejo assim das pessoas que acabam se revoltando contra os deuses. Nossa. Né? Eu respeito, compreendo, eu acho que pode acontecer na Cada vida pessoa das tem pessoas. suas questões, Cada pessoa tem suas questões, não tô julgando aqui, querendo falar, né? Mas eu acredito muito que às vezes essa revolta com os deuses, ela vem talvez de uma visão que a gente tenha recebido do que seja a religiosidade, do que seja um caminho espiritual. Às vezes própria divindade, né? Da própria divindade, que é uma ideia equivocada, que é a ideia da barganha. Então, tipo, nossa, mas eu tô fazendo tanta coisa boa e não tô recebendo nada em troca. Então, eu acho que muitas vezes vem dessa percepção. De novo, não sei, né? Não sei, eu nunca senti essa revolta, não sei. Espero nunca sentir. Mas eu penso, e eu penso que se a pessoa está sentindo isso, ela está sentindo isso. E isso, para ela, naquele momento, é genuíno. É importante, né? É o que está acontecendo na vida dela. É o que está acontecendo na vida dela. Então, a gente também não acha legal também. Não diminuir, né? Porque você não deve pensar assim, porque... Não, se você está sentindo algo, então você está sentindo algo. Sim. Você está sentindo algo, só que também questionar de onde vem esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação, esse tipo de coisa que vem, né? Me revoltei com os deuses porque faço tudo certo. O que é fazer o tudo certo? Segundo a perspectiva de quem, né, você está falando? Segundo a perspectiva de às vezes a gente pode achar que a gente está fazendo tudo certo, mas talvez não esteja. Talvez tenha umas partes que estão certas, outras partes não. E tá tudo bem, a gente está tentando aprender na vida, né? Mas essa visão de que é uma troca, minha opinião, né? Eu penso que a gente não tem que ter isso com nenhum tipo de prática espiritual, né? Não é fazer as coisas, é tipo aquela coisa de se você... Uma frase que eu vi numa postagem uma vez. Se você está fazendo para ter um reconhecimento, para ter uma recompensa, então você não é bom de verdade. Você tem alguma questão aí para resolver. Porque, por exemplo... Você precisa daquilo de fora para ti... tem questões para resolver. Né? Não que os deuses têm que dar coisas pra gente. Eu não acredito que tenha isso, né? O que não significa que a gente não possa fazer certos contratos. Com certeza. Que a gente não possa fazer. E aí não só com deuses, né? Aí tem todo um lance aí. Não significa que a gente não possa fazer alguns acordos. Não tem problema. Né? Aí é diferente. Sim. Mas assim, me dá uma sensação, uma coisa, quando eu falo assim, é um aliado... Então a gente vai fazer um acordo. Então eu posso fazer um acordo com uma divindade, eu posso fazer um acordo do seguinte: olha, eu vou fazer oferenda pra você. Isso é muito, muito pagão. Né? Se a gente pega. E aí tem até umas ameaças, rolava até umas ameaças, mas eu vou fazer a oferenda pra você 3 dias seguidos, se você me ajudar a proteger minha casa. Ou o que a gente faz, as firmezas, né? Toda semana eu vou trocar os negocinhos aqui. Sim. Toda semana eu vou te fazer oferenda aqui. Você mantém minha casa protegida, certo? Certo. É um acordo. Sim, eu já fiz acordo assim também. Não é? E tá tudo certo. Tá tudo bem. Só que é diferente, isso é uma coisa, eu acho super genuíno. O que eu não acho correto é aquela coisa assim, eu vou te amar muito, viu, divindade? Eu serei devota de você, viu, divindade? Eu amo tudo, eu faço tudo muito certinho, eu sou muito legal, eu sou muito pura, eu sou muito cristalina, eu sou maravilhosa. Você pisou na bola comigo? Você pisou na bola comigo. Não, às vezes não é que pisou na bola com você. Às vezes, aquilo que tá te acontecendo por responsabilidade sua. Sim. E o nosso caminho é um caminho de autorresponsabilidade bem grande. Super. Então, a divindade, ela vai cagar e andar pra você nesse sentido, entendeu? Porque... e outra, eu penso também que tem um sistema aqui. Então, o sistema meu amor, se você comer errado, isso vai te adoecer. Exatamente. Seja comer demais, seja comer de menos, seja o que você come. Sim. Se você não se exercita, não se movimenta, o seu corpo vai dar ruim. Vai dar sinais, Se você não estuda, você não aprende algo. Sim. Se você não trabalha, nós vivemos no capitalismo, você não vai ganhar assim din-dinzinho. Sim. Se você não limpar a sua casa não vai limpar sozinha. Então é um sistema. Sim. Né? A gente pede pra divindade assim, olha, divindade, eu vou acender um incenso aqui, eu quero, daqui meia hora eu quero essa casa limpa.
É muito estranho. Ô, Befana, você vem aqui com essa vassoura, entendeu? Você Não dá, faça né? meu favor, né? É uma coisa assim, que precisa ter o pezinho na realidade, né? Precisa identificar o que é trabalho nosso, que a gente precisa fazer, e o que é realmente, né, um trabalho que a gente queira fazer com a divindade, né? Porque eu já fiz também acordos com a divindade sobre várias coisas e funcionou bem porque eu sabia da minha responsabilidade naquele contrato. E tá tudo bem? Claro, gente. Tá tudo certo. Mas é ruim quando a gente ameaça ou, tipo, se coloca como o bonzinho da situação, sendo que não tá observando a própria vida. Não tá vendo o que tá fazendo. Os deuses não podem ser muletas, né? De jeito nenhum. Na verdade, eu acredito que o caminho espiritual não pode ser muleta. Nenhum. Porque a partir do momento que a gente acha que aquele caminho tem que nos servir de alguma forma, é uma muleta, eu também vou ser o primeiro a, quando saio desse caminho, apontar o dedo e dizer que, olha, é do capeta ali aquele caminho, viu? Exatamente. Aquele caminho que tá levando a vida pra trás. Aquelas pessoas só usam umas às outras. Exatamente. É ruim esse caminho, esses falsos deuses e não sei o que. E aí a gente vê tudo isso que a gente já sabe, aí junta com interesses manipulativos de outras pessoas, sim, inclusive envolvendo dinheiro. Pronto, sim, aí a gente vê a demonização de certos caminhos espirituais, sim, o nosso inclusive, né? Sim. Então eu acho que a gente precisa ter essa autorresponsabilidade e, dentro daquilo que você falou, se manter desperto, buscar se manter desperto, também fortalece a autorresponsabilidade, né? Demais. Porque é justamente o mínimo, um questionamento, né? Onde eu estou? Pra onde vou? Quem sou eu, né? O que eu tô fazendo aqui nessa situação? Quem que eu sou? Pra onde eu vou? Como que eu tô? Né? Exatamente. Então é importante isso, assim. Isso, pra mim, né, faz parte da devoção também. Faz parte da devoção. Faz parte da devoção, porque como que eu vou fazer oferendas, fazer uma dança, oferecer uma música pra divindade se eu não tô minimamente prestando atenção? Né? Não tô minimamente prestando atenção, então não tem como. É que às vezes as pessoas falam assim, mas é que tem tanta coisa acontecendo na vida, tem a pandemia, tem a guerra, tem isso, tem aquilo, que eu não consigo me concentrar. Mano, então para e faça, é autorresponsabilidade. Sim. Concordo, meu bem, nós estamos realmente nessa bomba, entendeu? Mas é o seguinte, cara, reserve um momento do seu dia ali pra você sentar e falar, mano, vamos lá. É agora, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e já, sabe assim? Porque sim, senão não vai sacar. Tem momentos na nossa vida que é tudo muito fluido. Sim. Mas aqui é o plano do movimento. Não vai adianta querer. Que não vai, né? A gente quer vai querer que seja sempre primavera, verão. Bom, o verão que tá aqui no Brasil, meu bem, aqui no Sudeste nesse momento, não quero mais. É o verão do inferno cristão, né? É um verão assim terrível. A gente tá aqui com o ar-condicionado no 16 e tá calor. Tá calor. Né? Pra gente finalizar, Mari, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, dentro do seu caminho iniciático, devocional, sacerdotal, esse seu caminho tríplice, porque eu sei que você é uma iniciada, você é uma devota e você é uma sacerdotisa. Dentro desse caminho, assim, divide com a gente, assim, as coisas mais lindas com relação ao sacerdócio, à devoção, momentos importantes de sua devoção. Então, se você pudesse citar, assim, um momento muito legal de devoção que você sentiu ali a divindade com você, algum momento interessante de você enquanto iniciada, enquanto desperta, algum insight que você possa, porque eu vejo que a iniciação, ela tem muito a ver com o insight, com você, né? A devoção tem a ver com esses momentos de êxtase, de graça, né? De estado de graça. E no seu caminho sacerdotal, no seu servir. Então, me dá aqui uma memória boa com relação a um momento devocional lindo que você queira partilhar. Dentro do caminho iniciático, qual foi um dos insights, assim, que você gostaria de dividir? Que, putz, cara, foi algo que abriu a caixinha mágica pra você. E dentro do teu caminho sacerdotal, algum serviço que você prestou dentro do seu caminho espiritual e que você queira partilhar com o pessoal. E eu vou te dar um tempinho pra pensar, porque eu não tinha combinado isso, eu corto essa parte. Bom, com relação ao momento devocional, né, dentro das nossas práticas de sabá, a gente tem o ato devocional, né, que todo dedicado faz. E um dos atos devocionais, assim, que mais me tocou foi justamente o de Pote Labirintos e Velcanos, que foi, assim, foi lindo, né, na época eu fiz com a Desirê, que tava no clã, né, e era pra ser um ato só meu, mas aí ela pediu e a gente fez junto. E ela mora no México, né? Então, quando eu criei aquela música, nossa, foi um negócio assim realmente muito de dentro, né? Muito Pote Labirintos mesmo.
e Velcanos, claro, né, também. E aí foi um ato muito bonito, porque no começo do ato a gente combinou que a gente ia gritar o nome das duas, né? Então eu gritava o nome dela e ela gritava o meu nome. Como um chamado, né? Como um chamado. E aí a gente tinha a música para cantar e depois um tambor e dança, né? Então esse ato para mim foi muito profundo e bonito, e toda vez que eu lembro dele eu me emociono muito, porque foi muito bonito, de muita conexão mesmo, né? E pote, né? Foi lindo mesmo. Foi muito bonito. E esse momento, assim, foi incrível. A hora que você gritou, assim, o nome dela, eu lembro que a gente tava numa chácara, assim, então tava todo mundo, assim, quietinho, em silêncio, porque ela ia começar o ato, assim, aí ela gritou, assim, de longe, assim, ela tava distante, que ela foi ajeitar, ia vindo, assim, e foi muito, muito arrepiante, assim. A hora que você gritou o nome dela, parecia que um portal realmente tinha se aberto ali naquele momento, né? Parecia não, um portal realmente se abriu naquele momento, que foi de arrepiar. Realmente. Conectando mundos, realmente. Conectando mundos. E engraçado que depois em todo o ritual... Eu me senti assim, nosso círculo foi rodando, chegando até o México, assim. Foi tipo isso. Chegando, encontrando o círculo dela. Tipo assim. Tanto é que teve um momento, assim, nesse ato em específico, eu me senti realmente muito entre mundos, porque teve um momento... das invocações que a gente estava fazendo, que eu senti dentro de mim, tipo, ela tá fazendo também, sabe, no mesmo momento. Então foi muito doido, assim, muito bonito e muito, muito profundo mesmo. E aí um momento de despertar iniciático, assim, que eu vejo, foi justamente quando eu comecei, de fato, a cuidar mais do meu corpo, né, que até através da sua orientação, né, com muitas coisas, assim, e é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que têm certos problemas também, né. Quando eu comecei a cuidar mais do meu corpo de fato, eu percebi que ele respondia muito rápido, né? Então aquela coisa assim que até brinquei, né? Os elementais da terra estavam assim, ela tá dando atenção, vambora, vamos começar a agir aqui também rápido também. Ela mandou a gente. Né? Ela trouxe vida, vamos lá, vamos trabalhar. E eu brinco muito com isso, mas é verdade, né? É verdade, porque esse aqui é o carro que a gente tem na vida, né? É o veículo que nos trouxe para cá. Se a gente não cuida dele, ele adoece e aí a gente pode partir mais cedo. Eu pretendo viver um bom tempo. Sim. Né? E com qualidade de vida, né? Não adianta nada viver um bom tempo com pouca qualidade de vida. Porque aí você não consegue fazer as coisas direito. Então, para que eu conseguisse até ter outros insights, esse aconteceu, né? Do corpo, assim. Porque tem vários processos hormonais que acontecem, né, físicos, químicos, enfim, que acontecem dentro da gente quando a gente transforma a alimentação. Então, fazendo essa transformação, eu comecei a perceber, poxa, eu podia ter dado atenção antes, né, mas tudo bem, eu tenho essa consciência agora, chegou o momento. Vamos tentar trabalhar isso. Então, o momento iniciático para mim foi justamente esse. Tanto é que eu realmente considero a minha relação com a alimentação uma jornada. Porque é uma jornada de todos os dias. Todos os dias eu tenho que acordar e falar, eu vou me dedicar a isso hoje. Prestar atenção. Eu vou estar ali, né? Quando eu estiver me alimentando, quando eu estiver tomando água, quando eu estiver me movimentando mesmo, né? Para que eu esteja em melhor forma para poder fazer o trabalho espiritual que eu tenho que fazer, né? Porque senão não tem como, né? Sim. Não funciona. A gente fica com paranoia, tem problemas emocionais, fica no limbo da sonolência, que já aconteceu várias vezes comigo, né? Então, assim, movimentar isso é importante, né? O momento sacerdotal importante, né, que eu tive já algumas vezes, foi justamente o trabalho para com as pessoas da minha comunidade, né? Então, por um exemplo, hoje em dia eu faço o benzimento, né? Que é justamente esse trabalho para a comunidade, até para além, né? Exatamente. Da comunidade, tipo, da comunidade pagã, assim. Sim, eu faço benzimento semanalmente, né, para todo mundo do nosso clã, mesmo à distância, mas também pessoas, né, na minha comunidade onde eu vivo, vem a minha plaquinha de benzimento e a gente marca para fazer o benzimento para aquela pessoa. E isso para mim tem sido um sacerdócio, por quê? Porque eu levo aquilo que eu aprendi, né, com esses insights todos e mais, para as pessoas, não necessariamente falando de onde eu trouxe esse conhecimento, mas assim, aquilo que eu entendi, aquilo que foi transformado em mim, eu busco ajudar a transformar as pessoas também. Então é na conversa com pessoas do próprio clã, na conversa com pessoas da comunidade, eu vou tentando levar aquilo que eu já me transformei para essas pessoas, né?
Então, é mais ou menos isso, assim. Momentos sacerdotais importantes têm sido mais perto da minha casa mesmo, por assim dizer, o benzimento. Mas todas as vezes que eu converso com alguém, eu tento trazer essa visão de alguém que também está se olhando, né? Também está tentando aprender com as coisas que faz. É porque a gente também está no processo, né? Sim. A gente está sempre no processo. Sim. Certo, meu amor? Certo. A Mari maravilhosa, né, gente? Então é isso, gente. Até o próximo Café com Bruxaria. Você volta mais tomar café com a gente, hein? Volto. Voltarei. Muitos cafés. Beijo, gente. Cafés.